salvação que Jesus oferece para a vida, ou as salvações que Jesus oferece para a vida. Semana passada eu comecei explicando que, primeiro, algumas pessoas me perguntam se a gente aqui na Bethesda não prega salvação. Porque alguns vêm do mundo evangélico e estão acostumados com aquele célebre final do mundo evangélico, que quem quer aceitar Jesus vem aqui à frente. E a semana passada eu expliquei que a Bethesda quer falar de salvação numa outra categoria, dentro de um outro parâmetro. E eu dei o seguinte exemplo. Comecei a série de mensagens a semana passada falando da seguinte maneira. Na década de 1930, não havia cura para a tuberculose. 1930, não havia cura para a tuberculose. Porque não havia ainda penicilina, não havia antibiótico. Vocês sabem que a tuberculose é um bacilo de Koch, que se aloja no pulmão. Na década de 30, para que as pessoas tivessem uma mínima chance de cura, eles iam para sanatórios em lugares elevados. Por que lugares elevados? Porque o ar no lugar elevado é rarefeito. E o bacilo, então, morreria de inanição, porque não tem tanto oxigênio. E a pessoa tinha alguma chance de se curar. Então, dado essa introdução, imagine-se em Campos do Jordão, 1930. Por que Campos do Jordão? Porque lá é alto. Lá tem um sanatório. O José foi internado em Campos do Jordão com tuberculose. O tratamento é longo. E o José, internado no sanatório de Campos do Jordão, passou lá 2 anos, 3 anos, e ele se tornou um cara safo. Conhece essa expressão? Um cara cheio de manha e cheio de liso. Está internado lá. Ele rouba da despensa do sanatório. Rouba alimento da despensa do sanatório e revende e ganha dinheiro em cima disso. Ele rouba da enfermaria do sanatório remédios à base de morfina e vende esse remédio para outros doentes, ou na rua, na esquina. Ele chantageia famílias. Mas eu vou lá visitar esse sanatório e oro pela vida do José, para ele ser curado da tuberculose. O José sai do sanatório curado da tuberculose, porque eu orei por ele. A pergunta que eu faço é a seguinte: resolve a vida do José, ele está curado da tuberculose? Não. Porque o José tem um problema gravíssimo de caráter. Ele é falsário, ele é estelionatário, ele é mentiroso, ele é aproveitador da miséria do outro. O José precisa de salvação em outras dimensões. Não adianta curá-lo da tuberculose. É preciso curá-lo existencialmente. Então nós vamos começar uma série de mensagens em que Jesus, e vamos pegar isso do Evangelho, ou dos Evangelhos, ou das cartas paulinas, em que no Novo Testamento salvação aparece numa outra dimensão. Não de carimbar passaporte para ir para o céu. Que de nada adianta eu carimbar o seu passaporte para você ir para o céu, se você continua sendo um péssimo marido, um mau cidadão, um amigo desleal. Então é preciso que salvação seja compreendida numa dimensão existencial, antes de falarmos de qualquer coisa sobre o céu. Porque não adianta você ir para o céu se sua vida aqui, hoje, não está salva, não está curada. Semana passada eu falei sobre Pedro e o fato dele ter negado Jesus.
Primeira mensagem que nós pregamos nessa série foi essa. Alguém tem dúvida de que Pedro ia para o céu? Não. Pedro ia para o céu, sim. O céu do Pedro estava garantido. Mas ele precisa ser salvo de uma outra dimensão. Qual é? Ele fala demais. Ele promete coisas que ele não honra. Ele tem soberba na alma. E aí, Jesus diz para ele: Pedro, para de falar coisas que você não vai honrar, porque antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Você precisa ser salvo. E foi a minha pregação da semana passada. Aparentemente, ela não foi muito bem recebida pela igreja, porque hoje nós temos menos gente do que tínhamos a semana passada. Mas a gente vai continuar falando hoje de uma outra dimensão de salvação. E eu espero que você venha semana que vem. Porque nós vamos falar hoje da salvação que entrou na casa de Zaqueu. Jesus falou, e nós vamos ler esse texto. A salvação, Zaqueu foi salvo da ganância. Só que a palavra ganância é uma palavra muito ampla. E nós vamos entender todas as dimensões da ganância na vida de Zaqueu. Então vamos ler o primeiro trecho. Em Lucas capítulo 19, dos versículos de 1 a 10. Lucas 19, de 1 a 10. Eu vou pedir a Érica que leia para nós esse texto. Érica, está aqui na frente, leia para nós, por favor. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça, depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pescador. Mas Zaqueu levantou e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém se extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Graças a Deus. Senhor, eu quero te pedir que tu nos dê de graça, porque há dimensões da nossa vida que precisam ser salvas. Há dimensões da minha vida que precisam ser salvas. Eu preciso ser salvo. Minha casa precisa ser salva. E eu quero te pedir que haja cura hoje, para todos nós que ouvimos a tua palavra, e que a tua graça se manifeste de uma maneira bonita, nova, em cada um de nós. Dá-nos, ó Deus, a tua graça, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. E amém. Lev Tolstói, o grande escritor russo, escreveu obras magníficas como Ana Karenina, Guerra e Paz. Ele se converteu ao cristianismo ortodoxo russo. Tolstói teve uma influência grandiosíssima na história, porque ele influenciou com seus pensamentos de não violência nada mais, nada menos do que Gandhi. Gandhi se inspirou para elaborar toda a sua teoria lendo Tolstói. E Tolstói, eu estou dando essa introdução para falar, ele uma vez elaborou uma pequena parábola, que é a parábola do pobre agricultor russo. Ele conta que um pobre agricultor russo recebeu do seu senhorio, do dono da terra, a promessa
de que ele ganharia a terra que ele conseguisse caminhar durante um dia. O dono da terra disse para ele: você caminha durante um dia, e toda a terra que você caminhar durante um dia, eu multiplico por a largura, o comprimento eu multiplico pela largura, e essa terra será sua. Só tem uma pegada, uma pegadinha. Você tem que voltar ao ponto onde você começou a caminhada antes do sol se pôr. O pequeno agricultor caminhou, correu, caminhou. De repente ele notou que ele tinha ido longe demais. E ele não podia voltar com o sol já se posto, o sol já escondido no horizonte. Então ele voltou às carreiras. Na iminência do sol se esconder, ele correu a toda velocidade a distância que ele tinha caminhado. O sol estava se pondo e ele desesperado, porque se não chegasse ao ponto de partida antes do sol se pôr, ele perderia tudo. E ele correu desesperadamente até o ponto de largada, e quando chegou no ponto de largada, ele morreu. E o Tolstói termina a parábola dizendo assim: quanta terra um homem precisa? Quanta terra um homem necessita? Fizeram uma pesquisa recentemente entre os ganhadores de medalhas olímpicas nas Olimpíadas, os campeões olímpicos de todas as modalidades. E fizeram apenas uma pergunta aos campeões olímpicos: você tomaria alguma droga indetectável no antidoping? Se você tivesse garantia de que você não seria pego no antidoping, você tomaria uma droga para ser campeão do mundo? Campeão olímpico? Só que essa droga encurtaria a sua vida em 15 anos. Em outras palavras, a pergunta era a seguinte: você trocaria uma medalha de campeão olímpico por 15 anos da sua vida? 92% dos atletas disseram sim. Eles trocariam 15 anos da vida por uma medalha olímpica. O que é a parábola que eu li para vocês hoje de manhã? A parábola não, o evento, a história que aconteceu quando Jesus passava pela cidadezinha de Jericó. É a história de um homem que se converteu, foi salvo. Mas ele se converteu e foi salvo do quê? Porque a expressão de Jesus é categórica. Hoje houve salvação nesta casa. Este homem é filho de Abraão. Zaqueu é um coletor de impostos. O que é que significava ser um coletor de impostos naquela época? Ele era o fiscal do Império Romano, que coleta dinheiro, tira dinheiro do povo judeu e envia esse dinheiro para a sede do império em Roma. Numa época em que havia pouco controle, havia pouca burocracia, por assim dizer, os coletores de impostos eram notoriamente corruptos, eram notoriamente conhecidos por estarem ricos ilicitamente naquela época. Hoje, não vou falar porque pode ter fiscal aqui, vai ficar magoado comigo. Claro, você está mexendo com valores.
Está mexendo com dinheiro. E o que foi que Zaqueu foi convertido? Por que entrou salvação naquela casa? Porque ele representa, ele é o paradigma, ele é uma metáfora de um homem ou de uma mulher que conseguiu se converter de escravo da riqueza em senhor da riqueza. Dizem, eu nunca vi, mas talvez os advogados possam me ajudar. Dizem que nos testamentos, quando uma pessoa morre, o testamento começa dizendo assim: deixo para... Aí você escreve lá o que é que você quer deixar. Deixo para o meu filho, ou deixo para a minha nora, ou deixo para o meu primo, ou deixo para o meu sobrinho. A vida inteira eu orei por que Deus tivesse um tio rico aí que eu não conheço. Deixo para... E quando eu soube que os testamentos começam assim, eu pensei, não, nenhum testamento deveria começar deixo para. Todo testamento devia começar assim: sou obrigado a deixar para. Porque o testamento, teoricamente, é para quem já morreu. Então eu sou obrigado, eu tenho escolha. Então, o que é essa história que nós lemos na Bíblia? É a história de um homem, Zaqueu, que tem uma reputação muito ruim na cidade. Ele tem uma reputação ruim na cidade, porque quando Jesus disse, eu quero ir para a sua casa, o povo começou a conversar entre si, dizendo assim, ele vai se hospedar na casa de um pecador. Quer dizer, ele tinha uma reputação ruim na cidade. Mas ele é salvo, porque Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa. Então, se nós queremos levar Jesus a sério, e eu acredito que você está aqui hoje de manhã, numa igreja, você podia estar fazendo um monte de outra coisa, podia estar passeando no parque, você podia estar bebendo cerveja com seus amigos ao redor de um churrasco, mas você está aqui, é porque de alguma maneira algo despertou em você que você quer levar, pelo menos temporariamente, ou pelo menos por hoje de manhã, você quer levar alguma coisa de Jesus a sério. E se nós temos e queremos levar Jesus a sério, nós temos que prestar muita atenção a esta salvação. Por que que nós temos que levar muito a sério a salvação de Zaqueu? Porque a história de Zaqueu se dá, vocês prestaram atenção que nós lemos o capítulo 19 de Lucas. Ela se dá num contexto maior, que é o capítulo 18. E no capítulo 18, dos versículos 18 ao versículo 25, dá o pano de fundo para o que vai acontecer com Zaqueu. Qual é o pano de fundo? Eu vou pedir a Marli para ler para nós. Lucas capítulo 18, versículos 18 ao 25. Lê para mim, Marli, por favor. Pois não. Certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe uma coisa, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus.
De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Obrigado. Nós queremos levar Jesus a sério? Tem textos na Bíblia que a gente precisa ler. A Bíblia não é só uma caixinha de promessas. A Bíblia tem textos que são conflitantes conosco. Zaqueu precisava ser salvo, porque ele é o camelo que está tentando passar pelo fundo de uma agulha. Agora, quando eu falo da riqueza e ser salvo da riqueza, eu não estou falando de gente rica. Porque eu tenho certeza que você está dizendo assim, pastor, um cara como eu, que vive no perrengue do salário, que acaba no dia 12 e ainda tem mais o resto do mês para viver. A riqueza não diz respeito apenas a quem tem muito dinheiro. A riqueza tem alguma coisa a ver com um elemento que habita na nossa alma, que se chama ganância. E ganância está no coração do rico e está no coração do pobre. Ou vocês não viram que a polícia em Recife entrou em greve e as pessoas foram saquear lojas e roubar televisores e máquina de lavar roupa e geladeira? Suspensa a lei, o tacão da polícia, as pessoas mostraram que tinham dentro deles. E eram pessoas pobres. Então, a mesma pessoa que rouba, saqueia uma loja, porque sabe que a polícia não está lá perto, é o mesmo que rouba numa grande transação imobiliária ou numa grande transação feita por uma empreiteira na construção de um açude ou de uma estrada e que leva milhões de dólares ou bilhões de dólares para o exterior. É a mesma coisa. Quais são os perigos que a riqueza, a ganância traz no coração do rico e do pobre? Eu diria que primeiro é a fragilização dos relacionamentos. Uma pessoa que tem ganância pelo dinheiro é obrigada a fragilizar os seus relacionamentos. Por que que ela é obrigada a fragilizar os seus relacionamentos? Porque o dinheiro, a ganância, a riqueza, ela rouba as nossas energias. É preciso o máximo de empenho. E quanto mais empenho você dá em ganhar, menos energia você tem, menos capacidade você tem de se relacionar com as pessoas. A pessoa que trabalha, e às vezes eu convido pessoas que sinto falta aqui no culto e digo, cara, vem, você está faltando à igreja. Pastor, eu não posso mais, eu estou trabalhando agora 7 dias por semana. E aí está o valor do sábado. Não o sábado legalista, do dia do sábado. O sábado representando e ser uma metáfora de eu dizer, chega, eu não vou trabalhar. Não, mas você pode ganhar muito, mas eu não quero. Porque o meu coração não está consumido em ter mais e mais e mais e mais e mais e mais. Chega, basta, estou satisfeito. Esse é o conceito do sábado, que pode ser uma segunda-feira, ou pode ser uma terça, ou pode ser uma quarta. Não é necessariamente o dia da semana chamado sábado, pode ser o domingo. Você diz, chega, eu vou agora valorizar outras coisas da minha vida, eu vou dar valor a outras dimensões da minha existência. Quais são os perigos da riqueza? A riqueza traz um desejo insaciável. Isso está na Bíblia. Quem ama o dinheiro nunca se saciará dele. Nunca. Porque sempre você tem um outro, é a cenoura na frente do jumentinho.
Ou do coelho, sei lá, o jumento não corre atrás de cebola, né? Ou de cenoura. É a espiga de milho na frente do jumentinho e a cenoura na frente do coelho. Ele está sempre querendo algo mais. Isso aqui não chega. Por quê? Porque nós temos uma insaciabilidade dentro da gente, uma coisa que não se sacia. E o que a gente tem nunca é suficiente. Uma vez eu fui para os Estados Unidos e o cara que me recebeu lá, eu fui pregar numa igreja e o pastor falou, olha, o fulano de tal vai cuidar de você. E eu fiquei hospedado na casa de um fulano lá que tinha uma BMW, 2 lugares, conversível. E ele foi me buscar e eu me senti o máximo andando na BMW dele, conversível de 2 lugares. Parecia um boyzinho. E nós passamos 2 dias na BMW. Quando foi no 2º dia, eu comecei a sentir que o carro era inconfortável. Falei, cara, carrinho chato. Aí eu falei, Ricardo, se toca, cearense. Você está reclamando de uma BMW. Que nem minha era de outra pessoa lá que está me dando carona. Mas o que eu quero dizer é que um carro, depois de 6 meses, 1 ano, é um carro. E todo aquele glamour que tinha em torno dele desaparece. E desaparece a cobertura, e desaparece o clube, e desaparece o iate, e desaparece o anel de diamante, e desaparece o relógio Rolex. A vida desaparece porque nós temos fome e sede de outras coisas que os bens materiais não saciam. Jesus disse isso. Nem só de pão vive o homem. Quando ele fala pão, não é o pão da padaria do Manuel da esquina, não. Pão são as coisas que a gente pensa que vão saciar a nossa alma e não saciam, porque a gente não vive só de pão. Nós temos sede de transcendência, nós temos sede de eternidade. Está escrito na Bíblia que Deus colocou eternidade na nossa alma. Então a ganância joga gasolina na riqueza, e a riqueza joga gasolina na ganância. E quais são os perigos da riqueza? Eu diria que o pior perigo que a riqueza produz em nós é o entorpecimento. É a dessensibilização para os valores espirituais. A fome e a sede que a riqueza desperta em nós, mata, entorpece, anestesia Deus na alma da gente. Espiritualidade, senso de justiça, solidariedade. Esses valores vão ficando comprometidos dentro da alma da gente. Eu sei, muita gente fala assim para mim, Ricardo, só quem fala da riqueza é quem já tem, porque quem não tem, o pobre, ele quer. É porque você já tem, você está com a vida resolvida. Por isso é que o exemplo de Zaqueu é tão bonito. Porque aqui está um homem que está com a vida resolvida, entre aspas. Pelo menos financeiramente. E ele é um modelo para mim. Ele é um modelo para você. Ele é uma metáfora. Ele é um personagem mítico. Quer dizer, ele é um personagem que não é apenas a descrição jornalística do que ele fez, o que ele deixou de fazer. É tudo o que está dentro dos atos, das atitudes, tudo que participa da vida de Zaqueu, que tem para nós uma lição imprescindível. Do que Zaqueu foi salvo? Zaqueu foi salvo primeiro da indolência. Como é que a gente sabe que Zaqueu foi salvo da indolência? Porque Jesus disse, entrou salvação nessa casa. Se entrou salvação de que maneira? Salvando Zaqueu da indolência. Como é que a gente sabe que ele foi salvo da indolência?
Porque o comportamento de Zaqueu não é o comportamento típico do rico, do satisfeito. Ele não é o comportamento daquele que tem tudo e que diz para sua alma: alma, agora tens tudo em fartura, descansa. Não é esse o comportamento. Vocês lembram que tem esse personagem na Bíblia? Que é uma das poucas vezes na Bíblia que Deus chama alguém de louco. Que foi um homem que ganhou muito, amealhou, guardou em celeiros, e aí disse para a própria alma dele, conversou com ele mesmo, fez um solilóquio, conversou consigo mesmo, falou sozinho, e disse: alma, agora tens em abundância, descansa, porque agora você está bem. E Deus chamou este homem de louco. Louco, ainda hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para que servirá? Não, Zaqueu não é essa pessoa. Como é que eu sei que ele não é essa pessoa? Pela avidez. Como é que eu sei que ele é ávido? Porque ele sobe numa árvore para ver Jesus. Subir numa árvore é um movimento de alguém que quer, que deseja, que não está satisfeito. O texto diz que ele é baixinho, que ele é de baixa estatura, e por ele ser de baixa estatura, a multidão impede ele de ver Jesus, e ele sobe numa figueira brava. Em outras palavras, ele não se contentou, ele foi buscar, ele se dispôs, ele não se acomodou, ele disse: eu quero ver Jesus. As informações que tinham sido dadas a ele a respeito de Jesus não o satisfizeram. Ele disse: eu quero a experiência, eu quero ver. Isso é avidez, isso é um coração ávido, isso é um coração sedento, isso é um coração sequioso. Eu quero. E aí Zaqueu nos informa, pelo seu comportamento, que fé não é apenas um fato. Fé é também um ato. E que a Bíblia nos ensina que fé não é balançar a cabeça afirmativamente a alguma informação que eu estou dando para você. Isso não é fé. Fé não é você concordar e dizer: não, eu já aceitei esse pacote doutrinário de uma igreja. Não, eu já aceitei esse pacote doutrinário do protestantismo. Não, eu já aceitei o pacote doutrinário da Bethesda. Isso não é fé. Fé é quando ela forma o nosso sistema operacional. E aí quem aqui entende de computação sabe o que eu estou falando. É o sistema operacional que faz o seu smartphone funcionar. O que é fé? É o que faz o meu sistema operacional entrar em contato ou não com os valores de Jesus e da Bíblia. Fé forma o meu sistema operacional que dá sentido à minha existência. E se minha existência está operando no sistema operacional de Jesus, então eu sou cristão, eu sou de Jesus. Senão não adianta ficar consentindo com a cabeça. E aí é o que Zaqueu nos mostra. Ele quer não apenas entender, ele quer ter a experiência, ele quer conhecer, ele quer ver com os próprios olhos. Indolência é um pecado gravíssimo, porque indolência não faz a gente subir em árvore. Eu comentei com o Vili que quando a gente estava treinando para essa ultramaratona, eu corri muito ali pelo bairro onde eu moro, que é próximo a João Dias e a Giovanni Gronchi. Então eu subi muito e desci muito a Giovanni Gronchi, tem muita ladeira. E muitas vezes eu passei em frente ao estádio do Morumbi. Várias vezes, 3 meses. Em fevereiro eu estava passando em frente ao estádio do Morumbi e me chamou a atenção que tinha 5 ou 6 barracas montadas do lado de fora do estádio do Morumbi. E quando a gente corria lá no deserto, eu perguntei para o Vili:
Você notou aquelas barracas? Ele disse, é para um show de rock que vai acontecer, não sei o quê. Como é que chama? One Direction. 3 meses antes, o show ia acontecer num sábado, tinha gente acampada. E eram adolescentes. E aí eu pensei, caramba, o que faz um pai de um adolescente deixar as filhas, ou não, acamparem do lado de fora de um estádio com 3 meses de antecedência? Essas meninas querem muito ver esse show. E como que nós somos indolentes para valores espirituais? E está na Bíblia, no livro do Eclesiastes, que o preguiçoso diz, tem um leão na rua. Porque quando o preguiçoso não quer ir, ele inventa até que tem um leão no meio da rua. E está escrito na Bíblia também que quem olha para as nuvens jamais semeará. Por quê? Porque o preguiçoso diz, eu quando não quero fazer alguma coisa, eu acho que hoje vai chover. Não rola o clima. Isso Zaqueu não tem. Porque ele sai e sobe na árvore. Ele monta a barraca dele numa árvore para ver Jesus passar. Do que Zaqueu foi salvo? Ele foi salvo não do dinheiro em si, porque o dinheiro não vale nada. É o que está embutido no dinheiro. É o perigo que o dinheiro traz. E qual é o perigo que o dinheiro traz? Ele amortece. Ele nos dessensibiliza. Ele nos joga na apatia. Não é importante. Não é importante. E eu já contei aqui várias vezes, e como sempre tem gente nova, um pastor amigo meu que foi fazer uma visita no hospital. História verídica. Foi fazer uma visita no hospital, estava visitando um doente da igreja. E o doente da igreja falou, pastor, esse homem aí do leito do lado, ele é muito rancoroso, ele reclama muito. Dá uma palavra com ele, porque eu vejo que ele é um homem atribulado na alma. E o pastor terminou de falar com o crente da igreja, virou-se para o homem da cama e disse, olha, eu gostaria de ter uma palavra com você, você está doente. Ele olhou para o pastor e disse, pastor, o senhor está na frente da televisão, por favor, saia daí. E o pastor, quando olhou para a televisão, estava passando telequete. Sabe o que é telequete? Aquela luta livre fajuta, que dá um empurrão no outro e não sei o quê. O senhor, por favor, saia da frente que eu estou vendo a televisão e eu não tenho tempo para conversar com o senhor. O pastor saiu, desculpe, foi embora da sala. Quando ele deu 5 passos da sala, ele viu as enfermeiras correndo e ele perguntou o que está acontecendo. Ele disse, o homem acabou de ter uma parada cardíaca e ele morreu. E o pastor falou assim para mim, esse meu amigo, ele falou, Ricardo, aquele homem estava a 2 minutos da eternidade. E o valor que ele tinha na alma era ver telequete. Era isso que ele tinha na alma dele. Estava a 2 minutos da eternidade, a única coisa que ele se preocupa é de ver um programa fajuto de televisão. É isso. Não é o dinheiro em si. É o entorpecimento que nos dessensibiliza para as coisas de Deus. Do que Zaqueu foi salvo? Ele foi salvo da indolência, mas em segundo lugar ele foi salvo do engano da riqueza. Porque de repente Zaqueu sentiu vergonha de ser feliz sozinho. Ele sentiu vergonha de querer ser feliz sozinho. Eu vou dar metade do que tenho para o pobre.
Isso é uma atitude de alguém que diz assim: do que me vale eu ter e ser só? Foi salvo da solidão que ele se condenava se ele continuasse naquela estrada. Por isso é que a Bíblia nos mostra que há um perigo enorme na ganância. Porque a ganância nos torna cada vez mais egoístas. E Zaqueu foi liberto desse egoísmo quando ele diz: eu vou dar a metade do que tenho, porque eu não quero ser sozinho. E a Bíblia nos mostra como a riqueza opera em nós, nos tornando pessoas rancorosas, frias, fechadas em nós mesmos. Na parábola dos operários das diferentes horas, em que Jesus fala do Senhor que sai contratando operários desde a manhãzinha até o fim do dia, os operários das primeiras horas confundem senso de justiça com bondade, ou não querem que a bondade seja maior do que o senso de justiça, e reclamam com o Senhor que contratou, dizendo: como que você paga o mesmo? E Jesus responde na parábola: porque sou bom. E isso a riqueza faz, rouba de nós esse sentimento. Por isso que o filho mais velho da parábola do filho pródigo é um resmungão, ingrato. Por isso é que os fariseus se tornaram maus. Prestem atenção, os fariseus se tornaram maus na Bíblia, não é porque eles são de uma falsa doutrina, não. Os fariseus se tornaram maus na Bíblia, de acordo com Lucas capítulo 16, versículo de número 14. Por que é que os fariseus se tornaram maus? Os fariseus que amavam o dinheiro, está escrito na Bíblia, ouviam o que Jesus ensinava e zombavam dele. Porque quem muito tem, muito impedido fica de ser. De que Zaqueu foi salvo? Zaqueu foi salvo da arrogância. Quando Jesus disse: desce depressa, Zaqueu, essa expressão de Jesus para ele, desce depressa, está carregada de simbolismo. Ela é alegórica, sim. Desce depressa. O que quer dizer isso? Desce desse pedestal que você está aí. Da onde é que Zaqueu tinha que descer? Não só do alto de uma árvore. Ele tinha que descer do alto da sua posição social. Ele tinha que descer do alto da sua arrogância como representante do Império Romano. Talvez eu tenha que descer de algum pedestal que eu construí para mim mesmo. Talvez você tenha que descer de algum pedestal. E Jesus está olhando para cima e dizendo: desce daí. Desce daí. Desce da sua posição social. Você que valoriza tanto isso. Desce desse relacionamento com esse falso amigo que você acha que é a solução da sua vida. Desce daí. Desce do seu título acadêmico, desce alto da sua conquista política, desce desse alto que é o sistema de notoriedade que você está totalmente envolvido, desce daí, porque se você não descer, você não tem a companhia de Jesus. Por isso é que nós precisamos descer, porque as histórias que a gente organiza dentro da nossa própria cabeça são histórias que a gente organiza para nos enganar. E esse é talvez um dos motivos que eu tenho tanto respeito pelos AAs, os Alcoólicos Anônimos. Porque sabe como é que começa a reunião dos Alcoólicos Anônimos? A pessoa fica em pé e diz assim: boa noite, eu me chamo Ricardo Gondim e sou alcoólico. Bum! Para de mentir!
você é um alcoólico. Para de inventar história que você para no dia que você quiser parar. Você não vai parar no dia que você quiser parar, porque você é um alcoólico, você é um doente. Bum na cara! Desce desse pedestal que você construiu para você mesmo. Você não é quem você organizou-se para acreditar que é. O que é que Jesus quis dizer para Zaqueu quando disse desce dessa árvore? Desce do pedestal, Zaqueu, e seja ateu do Deus que você se acha que é. Desce desse pódio e seja cético do campeão que você faz os outros acreditarem que você é. Desce do púlpito e seja diferente do santo que você projeta para os outros que você é. Desce do trono e despreze o rei que você entronizou-se como tal. Desce do tribunal e dá as contas para o juiz que você se transformou, apontando o dedo para todo mundo. Desce daí. Como que Jesus salvou Zaqueu? Jesus salvou Zaqueu nada cobrando dele, nada exigindo, deixando-o livre. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não existe mais mandamento para o cristão. Não existe mais lei. Não existe mais imposição imperativa, faça isso, aquilo. Se você não fizer, isso não existe mais para o cristão, você é livre. Jesus não cobrou nada de Zaqueu. Ô Zaqueu, cara, você ficou rico roubando, cara. Você transgrediu a lei de Deus. Não. Jesus quer ser apenas parceiro, não fiscal. Parceiro. Jesus quer ser companheiro de viagem, não juiz. Jesus se oferece como hóspede, não espião. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não quer que você mude nada. Deus não quer que você mude nada, porque Ele ama você do jeito que você é. Deus não tem nenhum imperativo sobre a sua vida. Deus não tem nenhuma proibição para você. Deus não tem nenhum mandamento. Mas, porém, todavia, contudo, é nesse espaço da liberdade que eu quero mudar. Eu quero ser diferente. Eu não quero ser o mesmo. Eu não quero ser o mesmo, não é porque você está mandando eu ser diferente. É porque eu percebo coisas na minha vida. Não é porque é proibido. É porque eu não quero. Porque a palavra proibição tem uma força tremenda sobre nós. Quando eu digo assim, não pode, aí eu fico querendo desesperadamente tentar. Quando ele diz assim, você pode. Aí eu digo, mas eu não quero. É diferente. Você pode, mas eu não quero. Por que você não quer? Porque eu estou percebendo coisas na minha alma que me dizem, Ricardo, não é você isso. E é isso que acontece com Zaqueu. Jesus não cobra, não diz nada. Diz assim, eu só quero ir para a tua casa. E ele, nessa percepção, quer ser diferente, quer ser outro. E é interessante que ele quer ser outro numa dimensão até impossível. Porque se ele roubou mesmo, ele não vai conseguir restituir 4 vezes mais que ele roubou. Porque ele já deu a metade para o pobre. E se ele roubou e ele restitui 4 vezes mais, ele vai ter que fazer um empréstimo no banco para poder cobrir.
Mas ele tem agora um senso de justiça, de ética e de verdade, que fazem ele ser outra coisa. Essa é a mensagem do Evangelho. Foi para a liberdade que Cristo libertou. Você é livre para ser quem você quiser. Se você quiser ser o que você quiser, você é livre. Deus continua amando você do mesmo jeito. Mas eu não quero. Eu não quero. Porque eu descobri a mensagem, eu descobri valores, eu descobri, essa é a mensagem da Bíblia. Porque se você faz só porque eu estou mandando, porque você faz só porque você está com medo do inferno, porque você só faz porque vai para o céu, você é um interesseiro, você é um medroso. Não, eu não vou fazer mais, não é porque tem uma lei, não é porque está me proibindo, não é porque tem um inferno, não é porque tem um diabo com direitos legais de me destruir, não. Eu não quero fazer. Porque os meus valores agora são outros. Isso não sou eu. Aliás, se eu era assim, não quero mais ser. Essa é a conversão de Jesus. Você nada me cobrou, mas eu quero ser outro. Eu vou ser outra pessoa. Mesmo sabendo que você nunca me rejeitaria. Mesmo que eu continuasse sendo assim mesmo. Eu quero ser outro. Por isso é que eu digo que, e eu já disse aqui na Bethesda também, que o melhor jeito que Deus tem de nos humilhar. Como é que Deus nos humilha? Qual o jeito que Deus mais gosta de nos humilhar? Nos exaltando. Como é que Deus nos humilha? Imagine. A pessoa chega para mim e diz assim: meu pai faz isso, aconteceu isso muito comigo com meu pai. Eu tinha aprontado alguma coisa, feito um monte de besteira, não sei aonde. Chegava em casa, aí meu pai dizia assim: ah, Ricardo, eu tenho tanto orgulho de você. Eu ficava desse tamanhozinho assim. Eu digo, meu Deus, se meu pai souber onde é que eu estava e o que eu estava aprontando. Quando você é humilhado, não porque você foi oprimido, você é humilhado porque alguém valorizou você, honrou você. Eu quero ir para a sua casa. E isso aqui é a mensagem mais linda do Evangelho. A multidão ficou revoltada, sabe por quê? Ele quis ir para a casa de um pecador. E o povo diz assim, ele se hospedou na casa de um pecador. E você sabe o que é lindo no Evangelho? A casa de um pecador se transformou na casa de Deus. E era isso que revoltava os fariseus. Casa de Deus é o templo. Jesus disse, não, a casa de Deus hoje vai ser a casa de Zaqueu. Eu quero fazer da tua casa o lugar da minha morada. Se isso não lhe humilhar, porque o centurião romano se humilhou. Quando ele disse, olha, eu vou na tua casa. Ele disse, não, Senhor, eu não sou digno que você entre na minha casa. Como que Jesus humilhou o centurião romano? Dizendo, eu quero fazer da tua casa a minha casa. E quero mais fazer da tua casa um lugar de milagre. Eu vou lá curar o teu servo. Não, Senhor, não. Eu não sou digno que você entre na minha casa. Então Jesus o salva mostrando que ele só desejava a sua companhia. Nós somos importantes para Deus. E isso aqui é a beleza do Evangelho. Deus não tem ganância nenhuma, porque Deus tem tudo. Ganância é coisa de gente. Jesus não... Por que Jesus fez sem pecado? A Bíblia diz, tudo semelhante a nós, mas sem pecado. Por quê? Porque ele não tinha ganância de coisas. Jesus queria as pessoas, e aí o que você quer de mim? Quando a gente estava começando a Bethesda, há 20 e tantos anos atrás, eu fui visitar a casa de uma senhora, e aí comecei a conversar com ela e tal, e dizer, olha, nós estamos aqui, eu sou pastor, e ela olhou para mim e disse, o que você quer? Eu não quero nada. Você é importante para Deus, porque Deus não precisa nada seu. Deus não precisa do seu trabalho.
Deus não precisa da sua mão de obra, Deus não precisa de nada nosso. Contudo, nós somos imprescindíveis para Deus. Tem uma frase que eu ouço muitas vezes, principalmente nos meios empresariais, que as pessoas dizem assim: ninguém é insubstituível. É verdade, ninguém é insubstituível sob o ponto de vista do desempenho profissional. Se você não estiver dando certo na empresa, bota para fora e contrata outro, mais competente que você. Você não é insubstituível sob o ponto de vista funcional e de desempenho. Mas sob o ponto de vista dos relacionamentos, quando um relacionamento se torna verdadeiro, o outro se torna insubstituível. Quando Jesus disse: Zaqueu, eu quero ir para a tua casa, é para dizer a ele: Zaqueu, eu quero estabelecer um relacionamento com você em que você se tornará insubstituível para mim. Porque na escala da evolução das espécies, quanto mais evoluída uma espécie, mais insubstituível ela é. Você tem um aquário em casa, aquele aquáriozinho, que só tem um peixinho lá. Você despede os seus filhos para ir para o colégio, as duas crianças para irem para o colégio, e o peixinho morre. E antes que os meninos voltem do colégio, você compra um outro peixinho igual e põe dentro do aquário, e as crianças nem percebem que aquele é um outro peixinho. Agora, se o gatinho morrer, ou o cachorrinho morrer, você vai ter mais dificuldade de achar um bem parecido. Você compra um gatinho que não tem a pinta no pé, e quando você volta, o filho volta: mamãe, mas esse não é o gatinho, porque o meu tinha uma manchinha preta no pé. Ah, filho, é quase igual. Mas se o irmão morrer, o avô morrer, o pai ou a mãe morrer, o filho morrer, você não substitui. É um grande engano famílias que têm um filho que morre e aí tem um segundo filho e põe o nome do que morreu no outro que nasceu. Isso é uma estupidez, uma burrice. Porque o outro nunca vai tomar o lugar do que morreu. É insubstituível. O que é que Jesus diz para Zaqueu quando quer ir para a casa dele? Zaqueu, você vai se tornar um amigo insubstituível meu, eu vou para a sua casa. Deus quer você, não porque Ele precisa de você, mas porque Ele criou em você uma necessidade que Deus não tinha. Qual é a necessidade? Do amigo, que agora não pode mais prescindir. Por isso é que a vida de todas as pessoas é muito preciosa para Deus. Ele se convidou porque a casa de Deus é a casa da gente, e a casa da gente é a casa de Deus. Jesus salvou, mostrando para Zaqueu que toda barreira que impede um homem ou uma mulher de chegar a Deus está quebrada. Um publicano agora é chamado de filho de Abraão. Coisa linda. Não é mais da linhagem do pedigree de Abraão, não. É um publicano pecador que também é filho de Abraão. Em cada pessoa existe uma imagem, que nós chamamos a imagem de Deus. Está em você. Não importa se você é alto, baixo, se você é de descendência africana, ou japonesa, ou judaica, ou anglo-saxão. Cada um de nós existe a imagem de Deus. Muitas vezes essa imagem está falsificada, deturpada,
Muitas vezes a imagem de Deus em nós sofreu lesões. Muitas vezes a imagem de Deus em nós encontra meio apagada, descolorida. Muitas vezes enovoada. Muitas vezes debaixo de um cúmulo de miséria e de tristeza, debaixo de uma crosta de maldade. Muitas vezes a imagem de Deus está destruída dentro da gente. Mas o que é a missão do Evangelho? É mostrar que no Zaqueu tem a imagem de Deus. É mostrar que na prostituta tem a imagem de Deus. A missão do Evangelho é trazer essa imagem à luz e mostrar que você tem a imagem de Deus. O que é o Evangelho? É homens e mulheres saindo pelo mundo em busca de pérolas perdidas dentro do coração de homens e de mulheres. O que é a mensagem do Evangelho? É sermos pescadores da imagem de Deus que está naufragada dentro da alma das pessoas e podermos dizer: esse está salvo. Salvo do quê? Salvo porque a imagem de Deus que estava apagada, descolorida, debaixo de um cúmulo de miséria, foi trazida à tona. E ele agora brilha, a vida dele tem brilho. Eu quero que a sua vida tenha a imagem de Deus brilhando no seu rosto, para que os homens vejam você, as suas boas obras, e glorifiquem o Pai que está nos céus.